Olá, meninos da segunda série. Estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje vai ser a resolução daquela listinha postada na semana passada, a lista número 4, tá? E a primeira questão já está aí na tela para vocês. Eu já coloquei as letras A, B e C aqui no quadro. Bacana? Então, olha só. Calcule o valor de... Então, ele quer o valor dessas razões trigonométricas para esses ângulos aqui, né? A letra A é secante de π sobre 6. Não sei se você lembra, mas se trocar, fede. Então, qual é o inverso numérico da secante? Cosseno. Legal? Se trocar, fede. Para não feder, tem que estar o quê? Secou. Bacana? Então, cosseno. Secou. Legal. Bom, só para facilitar a sua vida... Eu acredito que você goste de fazer isso, né? Π sobre 6 é o mesmo que 30 graus. 180 graus dividido por 6. Legal? Então, eu quero calcular a secante de 30 graus. Bom, aí eu vou lembrar do seguinte. Qual é o cosseno de 30 graus? Já que a secante é o inverso numérico do cosseno. Legal? O cosseno de 30 graus, ó, cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Como a secante é o inverso numérico do cosseno, portanto, a secante de 30 graus vai ser o inverso dessa fração aqui. Invertendo a fração, eu vou ter o quê? 2 sobre quem? Raiz quadrada de 3. Só que a gente sabe que não pode ficar com o denominador em forma de raiz. Então eu vou racionalizar. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Fazendo a racionalização. Então, a secante de 30 graus vai ser o quê? 2 raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 da raiz quadrada de 9, que é 3. Então, resposta final, 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Essa é a secante de π sobre 6 ou 30 graus. Agora vamos lá para a letra B. A letra B é cotangente de 2π sobre 3. Vamos transformar para grau de novo. 2π sobre 3 vai ser igual a 120 graus. Então, 2 vezes 180 graus dividido por 3. Lembra que π radianos equivale a 180 graus. Legal? Então eu quero a cotangente de 120 graus. Eu sei que a cotangente é o inverso numérico da tangente. Então eu sei que tangente de 120 graus é igual... Lembra que aqui está no segundo quadrante, ó. Então 120 graus está no segundo quadrante. Está no segundo quadrante, eu tenho que reduzir ao primeiro, né? Eu não trabalho com ângulos fora do primeiro quadrante, ok? Então vai ficar assim, ó, presta atenção. Vai ficar 180 graus menos 120 graus, que é igual a 60 graus, ó. Então escrever tangente de 120 graus é o mesmo que escrever tangente de 60 graus. Só que tem um detalhezinho aí que você não pode esquecer. Se esquecer, vai tudo por água abaixo. Qual que é o detalhezinho? Eu estou trabalhando em qual quadrante? Qual que é o quadrante original? Segundo quadrante. Toda vez que eu reduzir ao primeiro quadrante, eu tenho que verificar o sinal. Bacana? E quem é que vai me dar esse sinal? O amigo. Quem é o amigo? Você tá com mais, liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. Quem é o irmão do amigo? Cossec, cotag, sec.
Liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. Bacana? Olha só, tá aqui, ó. Destaquei aqui em cima para você, ó. Bacana? Então, olha só. Tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante. No segundo quadrante, que é o quadrante original do arco aqui, ela é negativa. Então, vai aparecer um sinal de menos aqui na frente. Então, tangente de 120 é igual a menos tangente de 60. O que vai me gerar o resultado que é o seguinte. Menos, porque é negativo, né? Qual é a tangente de 60? Né? Raiz quadrada de 3. Bom, só que eu não queria isso não. Eu quero a cotangente de 120. A cotangente de 120 é o inverso numérico da tangente de 120. A tangente de 120 é menos raiz quadrada de 3. Então, a cotangente de 120 vai ser o seguinte, ó. Presta atenção. Cotangente de 120 graus vai ser igual a quem? Ao inverso numérico de menos raiz quadrada de 3. Ou seja, quando não tem nada embaixo é 1, né? Ó, vou deixar aqui, ó, pontilhadinho para você, ó. Quando não tem nada embaixo é 1. Então, invertendo vai ficar o quê? Menos 1 sobre raiz quadrada de 3. Só que não pode ter radical no denominador. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Racionalizar, ó. Multiplique em cima e embaixo por raiz quadrada de 3. Chegando no seguinte resultado, ó. Menos 1 vezes raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Né? Então, tá aí a cotangente de 120 graus, menos raiz quadrada de 3 sobre 3. Galera, não esqueça que eu não trabalho com arcos fora do primeiro quadrante, desculpa. Então, não trabalho com arcos fora do primeiro quadrante, ok? Então, toda vez que estiver fora do primeiro quadrante, eu tenho que reduzir ao primeiro quadrante. Bom, vamos para a letra C. Agora ele quer a cossecante de 5π sobre 6. Vamos lá, vamos transformar em grau para ficar mais tranquilo. Né? 5π sobre 6, 5 vezes 180 graus dividido por 6. Vai dar o quê? 150 graus. Ó. 150 graus. Bacana? Lembra que cossecante é o inverso numérico do seno. Lembra daquela historinha? Se trocar fede, para não feder tem que estar o quê? Seco. Então, se eu já tenho o co aqui, falta quem? O C, para dar o seco. Né? Então, inverso numérico da cossecante é o seno. Né? Então, vamos lá. Vamos calcular o seno de 150 graus. Ó. Legal? 150 graus está no segundo quadrante. Bacana? 150 graus está no segundo quadrante. Então, vou reduzir ao primeiro quadrante. 180 graus menos 150 graus. Que vai dar o quê? 30 graus. Legal? Bom, então, ele quer que você determine, ó, o seno de 30 graus. Porém, todavia, entretanto, lembra que eu reduzi ao primeiro quadrante? Então, eu tenho que verificar o sinal. Legal? Quem vai verificar o sinal pra gente? O amigo, ó, Cetaco Mais. Liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. Eu tenho seno. O seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Quem manda é o quadrante original. Eu tenho que quadrante? Segundo quadrante. Então, ele vai ser positivo. Então, seno de 150 graus é igual a mais seno de 30 graus ou simplesmente seno de 30 graus. Né? E seno de 30 graus lá na tabelinha vale
meio. Legal, galera, só que ele não quer o seno de 30 graus e nem o seno de 150 graus. Ele quer a cossecante de 150 graus. Então, olha só, presta atenção, acompanha aqui comigo. Ó. Cossecante de 150 graus é igual a quem? A cossecante, né, o inverso numérico do seno, pega o seno aqui, ó, de 150 graus e inverte. Quanto que é meio invertido? Não vai dar exatamente 2? Tá aí a cossecante de 150 graus. E agora nós vamos para a segunda parte com as letras D, E e F. Bom, galera, letra D. Letra D é secante de 210 graus, já está em grau. Então não precisa transformar para radiano, lógico, nem transformar para grau, né? Porque já está em graus. Então, olha só, 210 graus a gente sabe que não está no primeiro quadrante. Então, o que nós vamos fazer? Reduzir ao primeiro quadrante. Mas primeiro vamos lembrar, a secante é o inverso numérico do cosseno. Legal? Então, eu vou escrever aqui, ó, cosseno de 210 graus é igual. Aí, 210 graus está no terceiro quadrante, ó. Se está no terceiro quadrante, eu tenho que reduzir ao primeiro quadrante. Como é que reduz ao primeiro quadrante? O ângulo menos 180 graus. Então vai ficar 210 graus menos 180 graus. São as formulazinhas de redução, tá? Vai ficar o quê? 30 graus. Então escrever cosseno de 210 graus é o mesmo que escrever cosseno de 30 graus. Todavia, entretanto, tem que tomar cuidado com o sinal. Reduziu ao primeiro quadrante, tem que olhar o sinal. Quem vai me dar o sinal? O amigo. Liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. Quem é o amigo? Cetaco mais. Então vai ficar assim, ó. Presta atenção, acompanha aqui comigo. Ó. Quadrante original, terceiro quadrante. A razão é cosseno. Cosseno ele é positivo no primeiro e quarto quadrantes. No terceiro quadrante ele é negativo. Então cosseno de 210 graus é menos cosseno de 30 graus. Agora sim, o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Só que ele não quer o cosseno de 210 graus. Ele quer a secante de 210 graus. Então vamos lá. Secante de 210 graus é igual a quem? Ao inverso numérico do cosseno de 210 graus. Quem é o cosseno de 210 graus, né? Menos raiz quadrada de 3 sobre 2, inverte. Então vai ficar assim, ó, menos 2 sobre quem? Raiz quadrada de 3. Vamos racionalizar porque a raiz não pode ficar no denominador. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai gerar o seguinte resultado. Menos 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. Né? Menos, tá? Menos. Dividido. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9, que é 3. Então tá aí o resultado da secante de 210 graus. Menos 2 raiz quadrada de 3 sobre 3. Quero a cossecante de 315 graus. Cossecante é o inverso numérico do seno. Se trocar, fede, né? Então, para não feder, tem que ter seco. Tem que estar seco. Então, vai ficar assim. 315 graus não está no primeiro quadrante. Vou ter que reduzir. Então, vamos lá. Ó. Então, mesma coisa. Ó. Seno, que é o inverso numérico da cossecante, de 315 graus. 315 graus está no quarto quadrante.
Legal? Vou reduzir do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Lembra que eu não trabalho fora do primeiro quadrante. Então vai ficar assim, ó. 360 graus menos 315 graus. Show? Recapitulando aí. Redução do segundo para o primeiro, 180 menos o ângulo. Redução do terceiro para o primeiro, o ângulo menos 180 graus. E redução do quarto para o primeiro, 360 graus menos o ângulo. São as três reduções. Então tá aqui, ó, redução do quarto para o primeiro. 360 graus menos 315 graus, 45 graus. Legal? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual a seno de 45 graus. Porém, tem que tomar cuidado com quem? Com o sinal, porque eu reduzi ao primeiro quadrante, então eu tenho que verificar o sinal. Quem manda no sinal é o quadrante original. O quadrante original aqui é quarto quadrante. O seno, que é a razão, ó, seno, ele é positivo no primeiro e segundo. No quarto quadrante ele é negativo. Tá aí, ó. Bom, seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então vai ficar menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que esse é o seno de 315 graus. Não é a cossecante. A cossecante é o inverso numérico. Então vamos lá. Cossecante de 315 graus é igual. Pega aqui menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e inverte. Então vai ficar menos 2 sobre raiz quadrada de 2. Vou racionalizar. Multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 2 raiz quadrada de 2 sobre 2. Por que sobre 2? Porque raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá raiz quadrada de 4, que é 2. Bom, simplifiquei. Qual é a resposta final? Menos raiz quadrada de 2. Então tá aí a cossecante de 315 graus. Ó. Menos raiz quadrada de 2. Tá? Bom, agora a cotangente de 45 graus. Legal. A cotangente é o inverso numérico da tangente. Então você vem aqui, ó, calcula a tangente de 45 graus. Galera, 45 graus está no primeiro quadrante, então não tem que reduzir. Né? Menos trabalho. Então, ângulo lá no primeiro quadrante não mexe. Tá? Então vai ficar assim, ó, tangente de 45 graus é 1. Só que ele não quer a tangente de 45 graus, ele quer a cotangente. Então vamos lá, ó. Cotangente de 45 graus vai ser o inverso de 1. Ou seja, vai ser 1 sobre 1, que é igual a 1. Então tá aí, ó, a cotangente de 45 graus, finalizando aí a questão número 1. Bom, galera, questão número 2. Ele está falando o seguinte: sabendo que cosseno de x é igual a menos 4 sobre 7 e x está no segundo quadrante, obtém as outras razões trigonométricas. Legal. Então, quais são as outras razões trigonométricas? Ele me deu o cosseno. Ó. Isso aqui foi dado. Tá? Então, falta quem? O seno. Falta tangente, cotangente, secante, cossecante. Legal? Então, faltam essas aí. Então, primeira coisa, me deu cosseno. Vamos determinar o seno? Não tem para onde correr. Relação fundamental, sempre. Deu cosseno, que é o seno, relação fundamental. Deu seno, que é o cosseno, relação fundamental. Vamos lá, vamos lembrar da relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Tá aí. Bacana? Então o que eu vou fazer?
Onde tem cosseno, eu vou colocar menos 4 sobre 7. Vou encontrar o seno. Então vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x mais, entre parênteses, cuidado, tá? Menos 4 sobre 7. Usa sempre o parênteses para não ter problema, tá? Se não usar o parênteses, vai dar errado. Ao quadrado, né? Então, menos 4 sobre 7 é o cosseno, ele está elevado ao quadrado, que é igual a 1. Ok, galera? Bom, aí vai ficar assim, ó. Menos 4 sobre 7 elevado ao quadrado, eu vou distribuir, ó, tanto para cima quanto para baixo. Tá vendo, ó? E aí, quando eu elevar ao quadrado, isso aqui já vai ficar o quê? Positivo. Então, vai ficar assim, ó. Seno ao quadrado de x mais 16, que é 4 ao quadrado, sobre 49, que é 7 ao quadrado, que é igual a 1. Observa, ó, que já ficou positivo. O sinal de fora também é positivo, então está aqui positivo. Vou passar isso aqui lá para o outro lado, porque eu quero o seno. Então tem que isolar o seno. Então passando aqui para o outro lado, subtraindo. Então seno ao quadrado de x é igual a 1 menos quem? 16 sobre 49. Vou tirar aqui o MMC para juntar. Então, seno ao quadrado de x é igual. Quem é o MMC? 49. Certo? 49 dividido por 1, quando não tem nada embaixo aqui, que vale 1. 49 dividido por 1, 49. Vezes 1, 49. Menos 49 dividido por 49, 1 vezes 16, ou menos 16, menos 16. Isso aqui vai dar o seguinte, 49 menos 16, 9 menos 6, vai dar 3, legal? E 4 menos 1 dá 3, vai dar 33 sobre 49. Bom, mas eu quero seno, não seno ao quadrado. Então, eu vou pegar esse quadrado, vou passar lá para o outro lado. Ó. Tá vendo? Ó? E ele vai sob a forma de quê? Raiz. Ó. Então, vai ficar seno de x é igual a raiz quadrada de 33 sobre 49. Só que tem um detalhe. Não sei se você viu, eu deixei um espaço aqui na frente. Quando eu jogo o quadrado aqui lá para o outro lado, ó, eu não posso esquecer que eu vou encontrar duas respostas. Uma mais e outra menos. Então tá faltando aqui, ó, os sinais, ó, mais ou menos. Só que aí é que entra quem? O amigo, ó, que eu já coloquei aqui, ó, o setar com mais. Liga para ele qual o número dele, 12, 13, 14. Por quê? Ele me falou que o x ele pertence ao segundo quadrante, ó, tá aqui na tela, ó. Legal? Olha só, se o x pertence ao segundo quadrante, eu vou lá, ó. O seno, que é o que eu quero aqui, ó, é positivo no primeiro e segundo quadrante. Então, se ele é positivo no primeiro e segundo quadrante, eu vou desprezar o sinal negativo e a resposta vai ser positiva. Então, seno de x finalmente é igual a raiz quadrada de 33 exata não tem, não dá para decompor. Então, fica a raiz quadrada de 33 e raiz quadrada de 49 exata é 7. Tá aí. Então, tá aí o seno determinado. Lembrar que quando eu tenho o seno e o cosseno, que foi dado aqui, né? Eu determino todas, porque todas as outras estão em função de seno e cosseno. Legal? Já falei isso para vocês. Então vamos lá, ó. Tangente agora. Então o seno está aí, agora a tangente. Tangente de x.
que é tangente de x? É o seno de x sobre o cosseno de x, certo? Quem é o seno de x? Né? Raiz quadrada de 33 sobre 7, ó. Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 33 sobre 7. E quem é o cosseno de x? Né? Menos 4 sobre 7, ó. Menos 4 sobre 7, ó. Como os denominadores são iguais, ó, vou cancelar, ó. O que vai sobrar aí, galera? Tangente de x é igual a quem? Raiz quadrada, menos, né? Porque, ó, mais dividido por menos dá menos, ó. Menos raiz quadrada de 33, que estava em cima, sobre 4. Essa é a tangente de x. Ó. Legal? Agora nós vamos para a cotangente de x. Ó. Cotangente de x. O que é a cotangente? Né? O inverso numérico da tangente. Então pega a tangente aqui, ó, e inverte, ó. Então vai ficar assim, ó, menos 4 sobre raiz quadrada de 33, ó. Só que a raiz não pode ficar no denominador, então tem que racionalizar, ó. Então raiz quadrada de 33 em cima e raiz quadrada de 33 embaixo, ó. Isso aqui vai ser igual a quem? A menos 4 raiz quadrada de 33 sobre 33. E tá aí, ó, a cotangente de x. Aí alguém tá me perguntando, professor, mas não tem que olhar o sinal? Galera, quando eu descobri aqui o seno e ele me deu o cosseno, lembra que todas as outras estão em função de seno e cosseno? O sinal é automático. Tá? Então, quando eu defino o sinal do seno e do cosseno, acabou. O das outras está definido. Legal? Então, não tem que olhar sinal, não. Já está aqui, ó. Cotangente é negativa, tangente é negativa. Tá vendo? Então, achei o seno, achei a tangente, achei a cotangente. Agora, eu vou encontrar a secante. Secante. Secante de x, ó. A secante é o inverso numérico do cosseno. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o cosseno aqui, ó, e vou inverter, ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 7 sobre 4. Ó. E tá aí, ó, facinho, hein, galera? Só inverter o cosseno. Agora, vou para cossecante, ó. Cossecante de x, ó. Pessoal, a cossecante é o inverso numérico do seno, né? Do seno. Quem é o seno? Não é raiz quadrada de 33 sobre 7? Qual que é o inverso disso aqui, ó? Vai ficar 7 sobre raiz quadrada de 33. Lembra que não pode ter raiz no denominador? Racionaliza, ó. Raiz quadrada de 33 em cima e raiz quadrada de 33 embaixo. Isso aqui vai dar o seguinte, ó. Vai dar 7 raiz quadrada de 33 dividir por 33. E tá aí a cossecante, finalizando assim a questão número 2. Bom, galerinha, questão número 3, já tá aqui na tela, ó. Sabendo que x não pertence ao primeiro quadrante. Galera, ele não está no primeiro quadrante, tá? E cotangente de x é 2/3, obtém o valor da secante de x. Certinho? Vamos pensar um pouquinho aqui. Olha só, presta atenção. Olha o amigo, você tá com mais. Liga para ele, qual é o número dele? 12, 13, 14. Quem é o irmão do amigo? Cossec, cotac, sec. Ele me deu a cotangente. Ele falou que a cotangente é 2/3. Você está vendo algum sinal ali? É porque a cotangente ela é o quê? Positiva. Galera, as razões trigonométricas elas são positivas em 2 quadrantes e negativas em outros 2. Se ele está falando que o x não pertence ao primeiro quadrante e a cotangente
está positiva, é porque, olha só, cotangente é positiva no primeiro e terceiro. Se ela não pertence ao primeiro, só pode ser quem? Terceiro quadrante. Então, x pertence ao terceiro quadrante. Ó. Tá aí, ó. Bacana, ó. A cotangente é positiva. Se ela é positiva no primeiro e terceiro e não pertence ao primeiro, só pode estar no terceiro. Certo? Bom, então já sei qual é o quadrante. Legal? Bom, vamos determinar a secante. Lembrar uma coisa, presta atenção. Tem essas duas formulazinhas aqui, ó. Acompanha aqui comigo, ó. Secante, que é o que eu quero, ó, ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Certo? E tem essa outra aqui, ó, cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Galera, ele me deu a cotangente. Ah, então eu venho aqui, substituo na cotangente e acho a cossecante? Pode até ser. A cossecante é o inverso numérico do seno. Só que o que ele quer? Ele quer a secante, que é o inverso numérico do cosseno. Então essa segunda aqui não vai me ajudar muita coisa não. Então eu vou desprezar. Tá? Lembra dessas dessas relações trigonométricas? É a 6 e a 7, né? Aquelas que a gente trabalhou. Bom, eu acho que ficou mais fácil essa primeira. Quer ver, ó? Que aqui a gente já vai determinar a secante. Só que aqui tem um probleminha. Qual o probleminha? Para eu determinar a secante, eu preciso da tangente. E ele não me deu a tangente, mas me deu a cotangente. E eu sei que a cotangente é o inverso numérico de quem? Da tangente. Certo? Então, o que eu vou fazer para achar a secante? Primeiro, vou achar a tangente. Certo? Primeiro a tangente. Aí eu venho aqui, ó. A cotangente não é 2/3, ó. A cotangente de x não é igual a 2/3. Isso implica que a tangente de x vai ser o inverso de 2/3. Ou seja, o inverso numérico de 2/3 é 3/2. Ó. Tá vendo? Então a tangente é 3/2. Certo? Bom, se a tangente é 3/2, eu posso pegar o valor da tangente, que é 3/2, e substituir aqui, que eu vou encontrar a secante. Então vamos lá, ó. Presta atenção. Vou fazer aqui de azul. Segundo então. Segunda parte. Agora sim eu vou encontrar quem? A secante de x. Tá? Então vamos lá. Ó. Onde tem tangente aqui nessa relação, ó, eu vou colocar 3/2. Então vai ficar assim, ó. Secante ao quadrado de x é igual a quem? A 1 mais 3/2 ao quadrado. Entre parênteses, não esquece do parênteses, é uma fração, ó. Eu vou ter que distribuir, ó, para cima e para baixo. Então vai ficar assim, ó. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais quem? O que é 3/2 ao quadrado? Vai ficar 9/4. Ó. Tá aí, ó. Bom, secante ao quadrado de x é igual, vamos tirar o MMC, ó. Quando não tem nada aqui embaixo é porque vale 1. O MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 1, 4. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes mais 9, mais 9. Quanto que é 4 mais 9, né? 13. Então, secante ao quadrado de x é igual a quem? A 13 sobre 4. Vou passar o quadrado para o outro lado. É uma potência, vai virar o quê? Raiz.
qual que é o inverso, a operação inversa da potência? Radiciação, né? Ou seja, raiz. Então vai ficar secante de x é igual a quem? Não esqueça que quando eu passo o quadrado para o outro lado, aparece o sinal mais ou menos. Ó. É igual a raiz quadrada de 13 sobre 4. Bom, a gente já sabe que o x pertence ao terceiro quadrante. Eu tenho secante. A secante é o inverso numérico do cosseno, então tem o mesmo sinal do cosseno. Então, a secante é positiva no primeiro e quarto quadrantes, tá vendo? Ó? No terceiro quadrante, que é o quadrante que a gente está trabalhando, ela vai ser negativa. Então, vou desprezar o sinal positivo e o sinal real aí é negativo. Então, secante de x vai ser menos raiz quadrada de 3, que não tem raiz quadrada exata, sobre raiz quadrada de 4, que é 2. E tá aí, finalmente, o valor da secante de x, finalizando a questão número 3. Bom, galerinha, questão número 4, questão de julgar, tá? Vamos para o item 1. Existe um número real x, ó, observa que x é o ângulo, ó, tá vendo? Ó? Pertencente a esse intervalo que vai de 0 a 2π, tal que secante de x é igual a meio. Bom, galera, lá na nossa aula nós vimos a variação da secante. Então, nós mostramos que a secante de um ângulo tem que ser o quê? Menor ou igual a menos 1, ou a secante do ângulo tem que ser o quê? Maior ou igual a 1. Ou seja, a secante ela trabalha dentro desse intervalo. Quando eu vejo aqui, ó, que ele colocou secante de x igual a meio, eu observo o seguinte: meio é um valor menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1? Não! Meio é um valor entre 0 e 1. Legal? Então, o que acontece? Como o meio não está dentro desse intervalo, que é um intervalo de resultados para secante, então, letra A está o quê? Errada. Bacana? Então, cuidado com isso. Ó. A secante tem que ser menor ou igual a menos 1 ou maior ou igual a 1, igual a cossecante. Certinho? Então, aqui está errado porque ele me falou que a secante está dando meio. É impossível da secante dar meio. Né? Bom, letra B. A letra B está dizendo o seguinte: se x pertence a esse intervalo, x é o ângulo, mais uma vez. Ó, intervalo que vai de 0 a π sobre 2. Tá vendo? Ó? Cochete fechado, incluindo 0. Cochete para fora, π sobre 2 está excluído, está fora. Tá? Olha só, quando a gente trabalha em intervalos, eu não sei se você lembra, ó, mas, né, ó, esqueci de colocar aqui, mas está em tempo ainda. Ó. 0, né? Ó, tá aí, ó. 0. Então, ó, vai variar de 0, ó, como o cochete está fechadinho, ó, tá vendo? Ó, o 0 está incluído, então bolinha é o quê? Cheia, ó. Certo? Aí, ó, o intervalo vai variar, ó, de 0 até quem? Até π sobre 2, ó. Tá vendo? Que é o ângulo, ó. Então essa é a abertura angular, é o arco, ó. Tá vendo, ó? Só que em π sobre 2, ó, o cochetinho, ó, tá para fora. Então π sobre 2 está excluído. Se está excluído, a bolinha é o quê? Vazia, ó. Tá vendo, ó? Tem uma bola vazia aqui, ó. Então bolinha pintada e bolinha sem pintar, bolinha cheia e bolinha o que? Vazia. Aí ele falou que dentro desse intervalo aqui, ó, de ângulo, a secante tem que ser maior ou igual a 1. Aonde que ela é maior ou igual a 1? Não é daqui para a direita, ó? Não é isso? Ó? Bom, olha para cá, acompanha aqui comigo. Como é que eu determino a secante? Eu vou determinar a secante da seguinte forma. Eu pego uma régua, tá? Ó, minha régua aqui. E vejo qual é o ângulo que eu quero. Por exemplo, aqui, ó, 30 graus, que é o ângulo dentro desse intervalo.
Vou marcar aqui, ó, 30 graus. Então 30 graus está bem aqui, ó, nessa posição. Aí eu vou pegar minha régua, ó, isso aqui é o raio, ó, que vai do centro até a extremidade aqui, ó, até qualquer ponto da circunferência. Então, segmento que sai do centro até qualquer ponto da circunferência é o raio, tá? Então, esse raio aí no ciclo trigonométrico ele vale 1, ele é unitário. Aí o que vai acontecer? Por isso que daqui até aqui tem 1, ó. Daqui até aqui tem 1, daqui até aqui, ó, que eu também não marquei, ó, né, ó, tem 1, ó, certo? Então é por isso. Agora olha só, peguei minha régua, marquei aqui o ângulo de 30 graus está dentro desse intervalo. Eu podia ter marcado qualquer ângulo desse intervalo. Eu vou pegar a régua, vou traçar uma linha tangenciando nesse ponto a circunferência. Só que essa linha ela tem que formar 90 graus com quem? Com o raio. Então você vem aqui, ó, pega a régua, ó, e traça uma linha, ó, que forme aqui, ó, um ângulo de 90 graus, ó, com raio, ó, tá vendo, ó, tangenciando. Ó, aqui é para cima e aqui é para baixo, ó. Tá vendo, ó? Aí quando ela tocou nesse eixo aqui, que é o eixo da secante, ó, nessa posição, ou seja, o comprimento que vai de 0 até aqui, ó, é o valor da secante do ângulo de 30 graus. É assim que funciona. Certo? Bom, e aí vamos entender o seguinte. Se eu quisesse, por exemplo, a cossecante, eu vou aproveitar aqui e já vou te falar da cossecante. Se eu quisesse a cossecante, seria no eixo de cima, ó, tá? Porque a cossecante é daqui para cima, certo? Ó, então, por exemplo, se eu quisesse a cossecante de 30 graus, eu ia fazer a mesma coisa, só que eu ia olhar no eixo da cossecante. Então, a distância de 0 até esse ponto vai me dar a cossecante de 30 graus, mas ele não quer a cossecante, ele quer a secante. Então, vamos entender o seguinte. Ele falou que para qualquer ângulo dentro desse intervalo, a secante vai ser maior ou igual a 1. Ó. Ó. Quando chega em 90 graus, ó o que acontece, que é o π sobre 2, ó. Eu tenho uma linha paralela ao eixo da secante. Então, essas duas linhas elas já não se encontram, ó. Se elas não se encontram, não existe a secante de 90 graus. Por isso que está fora aqui, ó. O 90 graus está fora. Por isso, tá? Bom, então vamos entender o seguinte. Para qualquer ângulo aqui do primeiro quadrante, né, de 0 até 90 graus, incluindo 0 excluindo 90 graus, vai existir uma secante maior ou igual a 1. Certinho? Então, letra B está o quê? Correto. Bom, galerinha, letra C. Letra C, o item C está dizendo o seguinte. Existe um número real x dentro do intervalo que vai de 0 a 2π, certo? Tal que, ou seja, dentro de uma volta, tal que a cotangente x seja 3 e a cossecante x seja também igual a 3. Bom, a gente escolhe uma das duas, ó, cotangente ou cossecante, qualquer uma das duas, ó. O melhor é a cotangente, ó. Pega a cotangente de x igual a 3, ó. Cotangente de x igual a 3. Podia ser a cossecante de x? Podia, mesma coisa, tá? E aí, a partir da cotangente de x, lembra que o ângulo é o mesmo, ó. Então, se o x valer 30 graus, aqui também tem que valer 30 graus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Existe uma cotangente de um ângulo e uma cossecante do mesmo ângulo que, para ambos, vão dar 3. Será? Vamos ver. Bom, aí eu vou lembrar de uma relação que envolve cossecante e cotangente, que é essa daqui, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a quem? A 1 mais cotangente
ao quadrado de x. Certo? E vou verificar. Ó. Se eu substituir no lugar da cotangente o 3, ó, e o resultado aqui para cossecante, não para cossecante ao quadrado, para cossecante der 3 também, está correto. Se não, não. Então vai ficar assim, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a quem? A 1 mais. Quem é a cotangente? 3. Então 3 ao quadrado. O que é 3 ao quadrado? 9. 1 mais 9 dá 10. Então vai ficar assim, ó. Cossecante ao quadrado de x é igual a 10. Passa o quadrado lá para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Cossecante ao quadrado. Ao quadrado não, já passei o quadrado para o outro lado, né? Cossecante de x é igual a quem? A mais ou menos raiz quadrada de 10. Aí a pergunta é a seguinte, o sinal aqui não vai me interessar muito não, tá? Beleza? O sinal não vai me interessar, mas é só para você entender o seguinte. Raiz quadrada de 10 dá 3? Não, né? Raiz quadrada de 10 é maior que 3, certo? Então, que é diferente de 3, ou seja, está errado. Então, letra C está errada. Agora, a letra D, ó, ele está falando o seguinte, cotangente 7π sobre 8 vezes secante 7π sobre 8 é maior que zero. Galera, a primeira coisa que a gente pensa aqui é calcular. Mas se você for calcular isso daqui, ó, você vai ver que vai dar um número quebrado que não é notável, tá? Π sobre 8 é 22,5 graus. Então, não é notável. Então, a melhor coisa aqui é você lembrar daquilo que eu te falei, né? Sempre que você tiver uma expressão e ela não estiver em função de seno e cosseno, coloque ela toda em função de seno e cosseno. Olha aqui, ó, vamos ver se dá certo. Cotangente é o cosseno sobre o seno. Então, vai ficar cosseno de 7π sobre 8 dividido pelo seno de 7π sobre 8. Eu não vou mexer aqui no ângulo. Precisa mexer no ângulo, tá? Ó, cotangente quem que é? Cosseno sobre seno. Vezes secante. O que é secante? Secante é o inverso numérico do cosseno. Então vai ficar 1 sobre quem? Cosseno de 7π sobre 8. Ou seja, ele está dizendo que isso é maior do que zero. Vou colocar uma interrogação, zero, porque eu não sei se é maior, menor ou igual. Olha só, se for maior do que zero, correto. Se não for, está errado. Ó, vou cancelar, ó, cosseno de 7π sobre 8 com cosseno de 7π sobre 8. Sobrou o quê? 1 sobre seno de 7π sobre 8. Interrogação, zero. Agora, olha só o que eu vou fazer. O que é 7π sobre 8? 7 vezes 180 graus dividido por 8. Certinho? Ó? Vai ficar o quê? Pega uma calculadorazinha e faz. Ó. Vai ficar assim, ó. 180 graus dividido por 8 dá 22,5 graus. Ó. 7 vezes 22,5 graus, 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 2, 14 e 3, 17. Vai 1. 7 vezes 2, 14 e 1, 15. Uma casa depois da vírgula, 157,5 graus. Isso aqui, ó, deixa eu melhorar aqui para você enxergar melhor. Isso aqui deu 157,5 graus, tá? Não precisa calcular não. É só você olhar o quadrante, ó. Qual é o quadrante, ó? Segundo quadrante, ó. Eu estou trabalhando com quem aqui, ó? Com seno, ó. O seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante.
Então aqui ele vai ser o quê? Positivo ou negativo? Positivo, né? Então ele aqui é positivo. Vou marcar até de vermelho, ó. Positivo. 1 sobre um valor positivo vai dar o quê? Positivo. Se é positivo, vai ser o quê? Maior que zero. Ou seja, vamos olhar? Maior que zero. Tá vendo? Ó? Então, letra D está o quê? Correto. Bacana? E tá aí a questão número 4. Bom, galera, questão número 5 para encerrar nossa aula de hoje, tá? Sabendo que cosseno de x é igual a 0,25, determine o valor da expressão E, que é igual a secante vezes cossecante de x menos seno ao quadrado de x dividido por cotangente de x menos 1. Bom, faz aquilo que eu já falei para vocês, né? Aquela dicasinha de sempre. Transforma tudo para seno e cosseno, tá? Vai ficar bem mais fácil. Então, sempre que você tiver uma expressão, né, verifica se tem que fazer alguma transformação para seno e cosseno, ok? Bom, vai ficar assim então. Secante, ó, é o inverso numérico do cosseno. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de x. Cossecante é o inverso numérico do seno. Então, vai ficar 1 sobre seno de x. Menos secante ao quadrado de x é o inverso numérico do cosseno, só que aqui está ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Ó. Como está ao quadrado aqui, a gente eleva ao quadrado aqui também. Ó. Embaixo, cotangente, inverso numérico da tangente. É o cosseno dividido pelo seno. Então vai ficar cosseno de x dividido por seno de x. Tudo isso menos 1. Então tá aqui já transformado tudo para seno e cosseno, ok? Então a dica é essa, transforma tudo para seno e cosseno, que vai dar certo. Agora nós vamos dar um jeito de dar uma simplificada nisso daqui, ou seja, uma enxugada. Então o que eu faço aqui? Bom, vou multiplicar, ó, multiplicação de frações, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, 1 vezes 1 dá 1, cosseno vezes seno, cosseno de x vezes seno de x, ó, certo? E aqui 1 sobre cosseno ao quadrado de x, só repetir, ó. Embaixo, vou tirar o MMC, quando não tem nada embaixo aqui é porque vale 1, ó. O MMC entre seno e 1 é seno, ó. Então, seno de x, ó. Seno dividido por seno dá 1 vezes cosseno de x, cosseno de x, ó. Seno dividido por 1 dá seno vezes menos 1, menos seno. Legal? Agora eu vou ter que tirar o MMC aqui da parte de cima. Ó. Tem um sinal de menos aqui. Ó. O MMC entre cosseno de x, seno de x e cosseno ao quadrado de x é o seguinte. Ó. Quem tem maior expoente? Cosseno ou cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x, né? E vezes o seno, que só apareceu ele. Então, quando tiver dois iguais assim, eu pego sempre o de maior expoente, ok? Bom, vai ficar então cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dividido por cosseno de x vezes seno de x. Ó, cancela o seno com o seno e cancela aqui o cosseno de x com o quadrado, sobrou só cosseno. Cosseno vezes 1, cosseno de x. Cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dividido por cosseno ao quadrado de x, ó, cancela os iguais. Ó. Cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Sobrou quem? Seno de x. Seno vezes menos 1, menos seno de x. Embaixo, só repetir. Ó. Então vai ficar cosseno de x menos seno de x e embaixo seno de x. Agora dá uma olhada aqui, ó. Nos numeradores dessas frações, ó. Cosseno de x menos seno de x e cosseno de x menos seno de x são iguais, ó. Então eu cancelo, ó. Então sobrou um aqui, sobrou um aqui, ó. Na parte de baixo, ó, olha só, eu tenho seno de x aqui, ó, multiplicando, e tenho seno de x aqui sozinho, ó. Vou cancelar, ó.
que sobrou aí no geral? 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Só que eu sei que cosseno de x é 0,25, que ele me deu. Ó. Então vai ficar assim, ó, E é igual a 1 sobre 0,25, que é o cosseno de x, ao quadrado. Para facilitar, eu transformo isso aqui para fração. 0,25 é 1/4, ó, ao quadrado. 1 dividido por 1, 16avos, ó. Elevo o de cima e o de baixo. Ó. 1 ao quadrado, 1, 4 ao quadrado, 16. E isso aqui, ó, conserva a de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Divisão de frações. Ó. Então vai ficar 1 vezes 16, que dá 16. E está aí resolvida a questão número 5, finalizando nossa aula de hoje.